Por que o leão é o rei da selva e não o tigre? Hoje, vamos mergulhar em um debate intrigante. Este assunto tem dividido opiniões. Essa é uma questão que passa pela cabeça de muita gente. Por que os leões ostentam o título de rei da selva em vez dos tigres? Existem algumas justificativas que fazem sentido, mas outras parecem não se encaixar muito bem. Vamos explorar todos esses pontos. Bem-vindo ao Viralizu, o canal que viraliza curiosidades animais. A noção de que o leão é o rei da selva é uma expressão popular, mas honestamente, isso é mais uma expressão simbólica do que uma designação baseada em fatos. Surpreendentemente, a selva nem é o habitat principal dos leões. Eu entendo que isso possa ser uma revelação para alguns de vocês, mas está tudo bem. Todos nós fomos enganados. Na verdade, o habitat natural dos leões consiste principalmente em pastagens, savanas e planícies abertas. Por que as planícies são o ambiente ideal para os leões? Bem, as vastas planícies abertas oferecem um ambiente perfeito para os leões, devido a várias razões que se alinham com suas adaptações naturais e estratégias de caça. Em primeiro lugar, os leões evoluíram para serem caçadores altamente visuais, e a ampla extensão das planícies proporciona uma excelente visibilidade a longas distâncias. Diferentemente das florestas densas ou das selvas, onde a vegetação densa obstrui a visão, as planícies abertas permitem que os leões localizem suas presas a uma distância considerável e planejem sua abordagem com precisão. Em segundo lugar, os leões são animais sociais que vivem em grupos compostos por várias fêmeas, seus filhotes e alguns machos. As planícies abertas oferecem espaço suficiente para que esses grupos coordenem suas estratégias de caça de maneira altamente eficaz. A capacidade de se dispersar e elaborar estratégias em uma vasta área possibilita a emboscada de grandes herbívoros, como zebras, gnus e gazelas, o que é uma parte fundamental de sua tática de caça. Essa estratégia de caça em bando aumenta significativamente as probabilidades de sucesso na captura de presas, exigindo uma coordenação eficaz entre os membros da equipe. Além disso, as planícies abertas proporcionam vantagens em termos de mobilidade e velocidade. Você sabia que os leões são corredores poderosos, capazes de realizar curtas explosões de velocidade surpreendente para alcançar suas presas? Eles podem atingir velocidades de até 80 km por hora e também têm a habilidade de saltar a uma distância de até 11 metros. Como comparação, esse é o tamanho de quase 3 carros populares ou quase 6 motos. Portanto, a falta de vegetação densa e obstáculos nas planícies permite que eles aproveitem ao máximo sua agilidade e persigam suas presas com relativa facilidade. Por outro lado, os tigres, que realmente vivem na selva, também são extremamente eficientes em seu próprio habitat. Vejamos algumas razões antes de entrarmos no cerne da discussão. Primeiramente, a deslumbrante pelagem de um tigre, adornada com intrincados padrões de listras, oferece uma camuflagem excepcional na folhagem densa da selva. Isso lhes permite perseguir suas presas sem serem notados, e permanecer ocultos de possíveis ameaças. Além disso, os tigres possuem uma destreza e agilidade excepcionais, o que lhes permite mover-se silenciosamente de forma eficaz em seu ambiente, fazendo emboscadas precisas às suas presas quando necessário. Seus corpos musculosos, espinhas flexíveis e patas acolchoadas, permitem uma notável capacidade de movimentação silenciosa na selva, mesmo nos terrenos mais desafiadores. Isso lhes confere a habilidade de se deslocar com precisão, sendo capazes de perseguir suas presas discretamente e executar ataques rápidos e poderosos. Além disso, suas habilidades de escalada e natação ampliam ainda mais sua adaptabilidade à selva. Eles são excelentes escaladores, capazes de subir em árvores e utilizar as suas copas como abrigo e ponto de emboscada. Além disso, sua força e forma aerodinâmica os tornam excelentes nadadores, permitindo-lhes cruzar rios e corpos d'água com facilidade. Essas habilidades conferem aos tigres uma vantagem significativa na perseguição de presas e na expansão de seus territórios. Quando se trata de técnicas de caça, os tigres se destacam em perseguir e emboscar suas presas.
Eles aguardam pacientemente na densa vegetação, tirando proveito de sua camuflagem e habilidades discretas. Em um piscar de olhos, seus corpos musculosos e mandíbulas poderosas lhes permitem dominar e derrubar suas presas com precisão e eficácia. Então por que não atribuir o título de Rei da Selva ao predador que realmente habita a selva? Bem, permita-me explicar as razões para isso. Número 1. Predadores solitários. A maior ressalva dos tigres ao trono é o fato de serem criaturas independentes que preferem viver solitariamente. Ao contrário dos leões, que formam grupos chamados de alcateias, com suas fêmeas e filhotes, os tigres têm uma inclinação para seguir seus próprios caminhos. Os tigres machos estabelecem territórios vastos que podem abranger as áreas de várias fêmeas, mas não se tornam uma grande unidade familiar. Suas interações geralmente se limitam a breves encontros para acasalamento, após o qual seguem caminhos distintos. Essa abordagem individualista é uma estratégia prática para sobreviver, garantindo que não precisem competir com outros tigres por recursos como comida e abrigo. Portanto, enquanto a ideia tradicional de um rei frequentemente envolve a presença de uma corte ou família real para governar, os tigres não se encaixam nesse modelo. Sua abordagem se concentra mais em reivindicar e demarcar territórios com seu odor, para manter outros tigres à distância. Por outro lado, um grupo de leões se assemelha muito mais a um reino. O leão macho, frequentemente referido como rei da alcateia, desempenha um papel dominante no grupo. Esse controle e proteção territorial podem ser interpretados como uma forma de governança em um reino, com o leão líder protegendo seu domínio e sua linhagem. Número 2. Competição. Outra razão pela qual o título de Rei da Selva não se encaixa bem com o tigre é a intensa competição que o leão enfrenta com outros predadores. Os leões, embora sejam predadores por mérito próprio, precisam compartilhar seus territórios com uma série de concorrentes igualmente formidáveis. Esses concorrentes incluem leopardos, hienas, cães selvagens e até mesmo crocodilos, dependendo da localização geográfica. Cada um desses predadores possui suas próprias habilidades de caça e adaptações que lhes permitem sobreviver no mesmo ambiente que o leão. Isso significa que todos eles estão competindo pelos mesmos recursos vitais, como presas, água e habitats adequados. A natureza é um campo de batalha constante pela sobrevivência. Além disso, há um incômodo adicional de necrófagos, como hienas, que podem roubar a presa de um leão após uma caçada bem-sucedida. Imagine dedicar tanto esforço para abater uma presa, apenas para vê-la ser roubada por outro predador. Certamente, essa dinâmica é extremamente frustrante para o leão. Portanto, pensar em um único rei governando toda a selva não reflete adequadamente a complexa interação e competição entre as diferentes espécies. Para os leões, as pastagens abertas, ao contrário dos ambientes densos e competitivos da selva, oferecem o cenário perfeito para estabelecerem seu domínio e reivindicarem o título real. Nas planícies, os leões desfrutam de uma vantagem clara sobre outros predadores devido à sua força, tamanho e técnicas de caça especializadas. Eles são verdadeiros predadores de elite, ocupando o topo da cadeia alimentar e não enfrentam ameaças significativas que desafiam sua supremacia. Essa falta de competição direta permite que os leões se firmem como os monarcas das planícies. E embora outros predadores compartilhem as mesmas pastagens, como hienas, guepardos e mabecos, eles não representam uma ameaça direta à posição dominante dos leões. O esforço coletivo e o sucesso compartilhado entre os membros da alcateia reforçam a ideia de uma família real, trabalhando em conjunto para o bem-estar de todo o grupo. Número 3. Significado cultural. Por último, mas não menos importante, é fundamental considerar o significado cultural associado ao título de Rei da Selva. Em muitas civilizações e mitologias antigas, o leão tem sido consistentemente representado como um símbolo de realeza e autoridade. Desde o Antigo Egito até a Mesopotâmia, da Pérsia à Grécia Antiga, as características majestosas do leão e sua conexão com a realeza são temas recorrentes.
O leão foi retratado como uma criatura real em inúmeras obras de arte, esculturas e textos antigos, solidificando seu status como rei do reino animal. Por outro lado, o simbolismo cultural associado ao tigre varia consideravelmente em diferentes culturas. Em regiões da Ásia, como a Índia, a China e a Coreia, onde os tigres são encontrados, o tigre é reverenciado como uma criatura poderosa e respeitada. Ele é frequentemente associado à coragem, força e proteção. No entanto, essa reverência não se traduz necessariamente em um simbolismo cultural específico relacionado ao governo ou à realeza. Na cultura chinesa, por exemplo, o tigre faz parte dos 12 animais do zodíaco, atribuindo-se a ele a bravura e a competitividade. No entanto, a associação com governo ou realeza não é tão proeminente quanto no caso do dragão ou da fênix, que estão mais explicitamente ligados ao poder e à liderança imperial. Da mesma forma, na cultura indiana, os tigres são altamente valorizados, com algumas histórias mitológicas descrevendo-os como seres divinos. No entanto, seu significado está mais relacionado à sua associação com a natureza, a vida selvagem e o poder em um sentido mais amplo, em vez de um simbolismo específico como governantes. Essa falta de um simbolismo cultural consistente como governantes pode ser atribuída aos vários fatores que discutimos hoje, incluindo a natureza solitária e o comportamento esquivo do tigre. Em última análise, chamar um leão de rei da selva pode não ser geograficamente preciso, mas a aura de poder que eles emanam, certamente os faz parecer da realeza. Se você tiver algum comentário, sinta-se à vontade para deixá-lo abaixo. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar atualizado sobre conteúdos como este. Até o próximo vídeo.